Revelado. Os 7 causos assombrados do interior do Brasil que todos temem falar é p. 2 às 3 da manhã, em uma pequena cidade do interior do Brasil, algo aterrador se desenrolava sob o manto da escuridão. Ana, a jovem enfermeira de 32 anos, olhou pela janela do hospital público sucateado onde trabalhava. As ruas antes seguras, agora pulsavam com um medo palpável. É claro que o Homem das Sombras não era apenas uma lenda urbana. Ele estava bem ali, escondido sob a luz fraca dos postes, esperando por sua próxima vítima. Os últimos desaparecimentos martelavam sua mente como um tambor e a cada dia que passava, o aterrorizante sussurro da cidade cutucava sua sanidade. Uma noite, após uma longa jornada no hospital, enquanto remexia nas pastas amareladas, uma paciente desapareceu. A notícia correu como fogo em palha seca. Os olhares desconfiados dos moradores, os sussurros e o medo se intensificavam. O Dr. Silva, o médico respeitado e querido, era cercado por um mistério que fazia o estômago de Ana revirar. Havia algo em seus olhos que deixava os cabelos de pé. Afinal, o que ele fazia longe dos holofotes? Certa madrugada, quando os ecos de risadas se calaram e apenas o som do silêncio ficou, Ana ouviu vozes na sala de espera. Os passos apressados ecoavam como um alerta. O coração dela disparou. Ao se aproximar, ela encontrou um grupo murmurando sobre o Homem das Sombras. Ele está vindo, uma mulher disse em um frenesi, os olhos arregalados e brilhantes de terror. Ana sentiu um frio na espinha, como se a própria escuridão estivesse a observá-la. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana não podia ignorar os relatos e, em sua busca pela verdade, começou a questionar tudo o que julgava seguro. O Dr. Silva aparecia em cada canto de suas investigações, como uma sombra que nunca se afastava. Histórias de pacientes desaparecidos, de segredos escondidos nas paredes do hospital, tornaram-se sua obsessão. Cada dia que passava, seu senso de segurança desmoronava, e a ideia de que o verdadeiro terror poderia estar mais próximo do que se imaginava a consumia. Naquela noite chuvosa, quando relâmpagos cortaram o céu, Ana sentiu que estava sendo seguida. O toque de algo atrás dela a fez congelar. Você não deveria ter vindo aqui, sussurrou uma voz familiar na penumbra, enquanto uma onda de desespero a dominava. A linha entre o que era real e o que era sobrenatural se desfazia. E a verdade que ela temia começou a se revelar. O que realmente se escondia nas sombras? O dia seguinte nunca pareceria o mesmo. Ana despertou com os olhos arregalados, a imagem daquela voz a perturbá-la. O eco do sussurro ainda reverberava em sua mente enquanto ela se arrastava para fora da cama. As paredes do hospital pareciam mais opressoras do que nunca, e a sala de espera, que durante o dia abrigava um fluxo constante de pacientes, agora se tornava um labirinto de sombras. Com um frio na barriga, ela decidiu que precisava saber a verdade. O Dr. Silva, com seu ar enigmático, era uma das chaves. Enquanto o dia amanhecia, Ana arrumou sua roupa, tentando ignorar a sensação de que cada minuto era precioso. O sol timidamente se erguia e a luz morninha mal dissipava os medos da noite anterior. Ana desceu para o refeitório, onde alguns funcionários já discutiam os rumores que a cidade havia engolido. Outro desaparecimento e ninguém viu nada, o enfermeiro comentou, a voz trêmula. Ela ouviu o murmúrio e aproveitou para se aproximar. Vocês nutrem alguma ideia de quem seja o próximo? Ana perguntou, tentando manter a calma. Só dizem que a voz que sussurra é como um lamento, chamando as pessoas para a escuridão. Nunca mais as vemos, respondeu uma enfermeira nova com o olhar perdido. O medo coletivo a envolveu como uma nuvem. Mas Ana precisava descobrir, e o Dr. Silva? Alguém sabe onde ele estava na última noite? Os olhos dos colegas se encontraram em silêncio, mas a enfermeira afirmou. Às vezes, ele fica até tarde, revisando papéis. Dizem que ele faz pesquisas estranhas. Ana não queria alimentar mais boatos, mas a live na sala de espera durante a madrugada ecoava em seu peito como um tambor. O que ele estava realmente fazendo? Ao longo do dia, as perguntas pesavam mais. Assim que a noite caía, ela decidiu confrontar o médico. Com passos indecisos, dirigiu-se ao seu escritório. A porta estava entreaberta e Ana respirou fundo, empurrando-a devagar. Ao entrar, suas mãos tremiam.
O doutora Silva estava ali, com pilhas de documentos espalhados pela mesa, mas parecia surpreso ao vê-la. Ana, o que faz aqui a esta hora? Uma expressão de alerta surgiu em seu rosto. Estou preocupada com os desaparecimentos. Preciso saber o que está acontecendo, ela disse, tentando soar confiante. A tensão no ar era palpável. O silêncio tomou conta do ambiente até que Silva, em um tom sombrio, respondeu. Há coisas que você não deveria saber antes que pudesse questionar mais. Ouviu um barulho atrás de si. Uma movimentação rápida e um sussurro familiar. Ana, cuidado. Era a mesma voz que a assombrara na noite anterior. Ela se virou, mas não havia ninguém. O doutora Silva também parecia alarmado. Precisamos sair daqui. Ele disparou, puxando-a pela mão. E a corrida começou. Os corredores escuros do hospital se tornaram um pesadelo real. Ana mal conseguia acompanhar os passos do médico, enquanto sombras se moviam à sua volta. O frio a envolvia de maneira sufocante, e as vozes se intensificavam, gritos que pareciam vir de cada parede. Quando chegaram à saída, Ana hesitou. O que realmente estava acontecendo ali? Não pare, siga-me. Ele ordenou, mas algo dentro dela desejava saber a verdade. Ana sentiu o braço de Silva afrouxar enquanto ele desviava, e viu uma figura erguendo-se nas sombras, um rosto conhecido que a deixava paralisada. O Homem das Sombras. Ela não podia escapar agora. E a verdade que queria pode ser mais aterradora do que imaginava. O que iria acontecer a seguir? Ana ficou paralisada, o olhar fixo no Homem das Sombras. Era difícil reconhecer se aquele rosto, que antes lhe parecia familiar, realmente pertencia a alguém que conhecia. O medo a constrangeu, prendendo seu coração contra as costelas. Ana, o doutora Silva a puxou novamente. Vamos rápido. Mas a imagem da pessoa em pé na escuridão a prendia naquele lugar. Não conseguia desviar os olhos. Alta, com cabelos desgrenhados e um sorriso torto, era Márcio, um velho amigo. Mas ela se lembrava dele como uma memória amarga, recente demais para ser ignorada. A última vez que ouviram notícias dele, foi quando ele desapareceu, as pessoas sussurrando que ele havia sido engolido pela própria sombra. Márcio, chamou com a voz embargada, enquanto o medo a tomava em um abraço gelado. O que ele estava fazendo aqui? O que tinha acontecido com ele? Silva percebeu que Ana se reprimiu. Ana, volte. Ele puxou-a com força, escutando o eco das vozes se intensificando à medida que mais sombras tomavam o corredor. Mas a voz de Márcio parecia mais clara. Ana, eu não estou aqui para fazer mal. Estou tentando avisá-la. Ele se aproximou um passo mais. A mente dela debatia entre a certeza do desaparecimento e a esperança de encontrar um amigo perdido. O que você está tentando me dizer? Ana perguntou, a voz trêmula. Ele hesitou, como se uma força invisível tentasse impedi-lo de se aproximar mais. O lugar é uma armadilha. Eles não querem que você descubra a verdade. Todo mundo que desaparece, todos eles estão presos aqui. Eles usam suas memórias e as transformam em gritos ali, na escuridão. Os ecos das vozes tornaram-se mais intensos, preenchendo o ambiente com lamentos, elevando a tensão no ar. Silva só se virou para ela, desesperado. Você tem que escolher, Ana. Siga-me ou fique aqui e nunca mais saberá a verdade. As palavras de Márcio ecoavam em seu coração. O medo ainda a paralisava, mas a necessidade de saber a verdade sobre o que estava acontecendo se tornava mais forte. O dilema a esmagava como um peso, criar raízes em sua alma. O que custaria para descobrir? Mas, e se fosse pior do que a incerteza? Eu não sei. Ela gritou, dividida entre o desejo de seguir Silva e a pulsão de se aprofundar na verdade. Enquanto a confusão a envolvia, a figura de Márcio começava a desvanecer. Ana, não deixe que eles a controlem. A verdade é mais obscura do que você imagina. Sua imagem se distorceu, como se algo estivesse puxando-o de volta para a escuridão. Não. Espere. Ana tentou alcançar, mas o doutora Silva já estava à sua frente, quase arrastando. As sombras dançavam ao redor deles, e Ana pôde ouvir sussurros raivosos, carregados de dor. Vamos, agora. Ele insistiu, puxando-a mais uma vez. Ana olhou para trás, a imagem de Márcio se apagando, o lamento dos que estavam perdidos enchendo seus ouvidos com uma melodia triste e aterrorizante. Eu não posso deixar isso assim. No instante em que ela hesitou, a luz fria de uma lâmpada começou a piscar ao longo do corredor, e por um breve momento, ela viu uma porta ao final, uma saída daquelas sombras sufocantes. Mas tinha certeza de que ao abrir aquela porta, a verdade aguardava. Ana decidiu, se tivesse que enfrentar o desconhecido que fosse. Em um último suspiro de coragem, ela fez uma escolha. Silva, eu preciso. Mas antes que pudesse terminar a frase, as luzes apagaram de vez,
mergulhando tudo em escuridão total. A voz de Márcio ecoou mais uma vez, implorando: Ana, cuidado. O que viria a seguir ela não fazia ideia, mas agora sabiam que a verdade a aguardava, e as sombras também. O ar pesado era quase insuportável. Enquanto a escuridão a cercava como um manto sufocante, cada batida do coração de Ana ressoava nos ouvidos como um tambor de guerra. A escuridão não era apenas uma ausência de luz, era uma presença viva, pulsante, que parecia desferir toques frios em sua pele e sussurrar segredos aterrorizantes nos recantos mais profundos de sua mente. Silva, onde você está? Sua voz parecia se perder no vazio. O medo se entrelaçava com a solidão, e cada segundo que passava fazia o desespero crescer dentro dela. Então, uma luz fraca e vacilante surgiu à sua frente. Ana se aproximou cautelosamente, suas mãos tremendo enquanto tateava o espaço à sua volta. Ela sentia as sombras ao seu redor, como se quisessem puxá-la para longe, engoli-la numa voragem negra. Mas ela precisava dessa luz. Ela precisava saber. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma porta. Era antiga, de madeira gasta, com detalhes emaranhados que pareciam se contorcer sob a pressão da escuridão. Mas o que mais a intrigava era que, mesmo fora do alcance total da luz, ela podia sentir um calor estranho emanando daquela entrada. Era como se algo estivesse pulsando, quase chamando-a. Ana hesitou. As palavras de Márcio ressoavam em sua mente. Cuidado! O que ela poderia encontrar do outro lado? E se a verdade fosse tão opressiva quanto as sombras que a cercavam? Silva! Gritou mais uma vez, sentindo-se perdida, abandonada. O desespero ganhava corpo, e a escolha que antes parecia clara se tornava uma armadilha. Uma brisa gélida atravessou o corredor, erguendo seus cabelos e fazendo seus músculos estremecerem. A porta fez um rangido baixo, como se estivesse abrindo de repente, mas algo lhe dizia que não era um convite amigável. O que estava aguardando lá dentro? A verdade, a dor ou algo ainda pior? Conforme a luz vacilante se tornava mais intensa, Ana teve uma rápida visão de um salão vazio, com paredes cobertas de retratos empoeirados. Os olhos dos rostos nas pinturas pareciam segui-la, a observá-la com uma mistura de tristeza e condenação. Entre as sombras que dançavam começava a distinguir figuras. Eram pessoas, ou pelo menos, o que restava delas. A sensação do pavor a consumia. Cada um daqueles retratos exalava uma dor latente, um grito mudo de socorro. A imagem de Márcio então retornou à sua mente. Eles usam suas memórias e as transformam em gritos. Com um grito sufocado, Ana deu um passo em direção à porta. O impulso que a levava até ali era mais forte que o medo. Antes de tocar a maçaneta, uma nova onda de gritos irrompeu do fundo do salão. Ela sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O que era aquilo? Eram os ecos das almas presas àquele lugar, clamando por liberdade, mas antes que pudesse tocar a maçaneta, a porta se abriu com um estalo ensurdecedor. Uma sombra mais densa surgiu, como um tentáculo que a puxava para dentro. O coração de Ana disparou, e ela sentiu que o tempo havia parado. A voz de Silva ecoava em sua mente, mas agora soava distante, quase inaudível. Foi como se a própria sombra, tentando controlá-la, sussurrasse: Siga-me, Ana. Aquela luz quente agora tornava-se opressiva, e uma verdade aterrorizante começava a se desenhar em sua mente. Márcio sussurrou baixinho. Será que ele realmente estava ali entre os lamentos? O que aconteceria se ela não seguisse? Após um último instante de hesitação, ela decidiu. Moveu-se em direção à escuridão que a esperava. Mas quando estava prestes a cruzar a linha que separava o corredor do salão, uma mão fria segurou seu pulso, como um gancho tentador. Cuidado, Ana. A voz de Márcio, agora mais clara, ecoou novamente. E nesse momento, a certeza era opressiva. Não se tratava apenas da luta pela verdade. Era uma batalha pela própria vida. O que a aguardava do outro lado? E como ela poderia sair desse pesadelo que parecia se alimentar de suas memórias? A única certeza que lhe restava era que o preço a ser pago seria alto, e as sombras estavam famintas. Ela finalmente respirou fundo, e sem olhar para trás, abriu a porta. Ana foi puxada para dentro do salão, a luz vacilante fechando-se atrás dela como as cortinas de um palco macabro. O ar se tornava mais frio a cada passo, e os ecos das vozes que havia escutado eram agora gritos altos e agudos, uma orquestra de tormento que parecia dançar em seu ouvido. A luz era fraca, mas suficiente para desenhar formas nas paredes, como se as sombras tivessem vida própria e estivessem tentando escapar daquelas figuras dramáticas que a rodeavam. Ela olhou em volta, o pânico crescendo em seu peito. Retratos empoeirados de pessoas com expressões de desespero a observavam. Era como se aquelas almas estivessem presas naquele lugar,
condenadas a reviver suas memórias atormentadas para sempre. Um deles tinha os olhos arregalados, quase suplicantes. Quis gritar, mas nada saía de sua boca, o terror a havia deixado muda. Márcio. Ela se lembrou da última conversa, seu rosto, sua voz encorajadora. Uma sensação de esperança se misturava à angústia. Onde ele estaria? Ana conseguiu ver no canto da sala uma figura envolta em sombras, parada a uma distância segura, como se fosse um espectador desse teatro macabro. O coração dela pulsava com força, e ela se aproximou, mesmo sabendo que a escuridão se movia ao seu redor, tentando desviar sua atenção. Márcio, sussurrou, a voz quase perdida no clamor da sala. Mas a figura não respondeu. Em vez disso, uma risada seca cortou o ar, fazendo os pelos da nuca dela se arrepiarem. Você realmente acredita que ele está aqui? A voz era tranquila, quase sedutora, mas carregava uma malícia que Ana sentiu até os ossos. A figura se adiantou. Conforme a luz revelava seu rosto, Ana sentiu um alívio misturado com uma onda de repulsa. Não era Márcio, mas sim uma versão distorcida dele, os olhos escuros e vazios como poços sem fundo. Muitas vezes buscamos aqueles que amamos, mas o que podemos encontrar no lugar das lembranças é muito mais sombrio, a figura disse, o sorriso malicioso se ampliando. Os que amamos se tornam parte dos gritos. O terror tomou conta de Ana. Cada palavra era como um golpe, lembrando-a do que estava em jogo. Eu preciso de Márcio. Onde ele está? Gritou, a desolação arrebentando a voz. Ah, o rapaz, ele fez uma escolha. Uma escolha que o levou a um lugar onde aqueles como nós não podem seguir. A figura se aproximou como se a sombra tentasse engolir Ana inteira. Naquele momento, os retratos começaram a se mover. As almas que neles estavam presas surgiram em um frenesi de lamentos e gritos desesperados. Ana tentou recuar, mas encontrou a parede atrás de si, a prisão daquele espaço a imobilizava. Venha, Ana. Junte-se a nós. As vozes gritavam em uníssono, suas palmas se estendendo como se quisessem puxá-la para aquele abismo. Ela fechou os olhos, sua mente gritando por uma saída, por um resquício de esperança. O passado começava a se desdobrar como um filme aterrador em sua mente, repleto de memórias que não queria relembrar. Por um momento, a escuridão estava quase perfeita, mas ela lembrou de Márcio. Ele não desistiria dela. Com isso como âncora, Ana respirou fundo e gritou. Gritou com tudo que tinha, um lamento que ecoou e rompeu a apatia do salão. Nesse grito, algo mudou. A sombra em torno da figura distorcida pareceu hesitar, e as vozes começaram a silenciar. Ana abriu os olhos, determinada, desafiando a entidade que a encarava. Eu vou encontrar Márcio, ela declarou como um juramento. E não importa o preço. As paredes pareciam responder ao seu desafio, ecoando uma série de risos e lamentos que reverberavam como um aviso. As sombras se agitaram, inquietas como se temessem a resiliência que Ana havia encontrado. Antes que pudesse dar um passo, um peso invisível caiu sobre ela, fazendo com que mal conseguisse se mover. O pânico voltou com força total, mas antes que pudesse sucumbir, um brilho intenso irrompeu na escuridão à sua esquerda, chamando sua atenção. O que era aquilo? Uma nova esperança ou uma armadilha mais profunda? O tumulto dentro dela crescia, mas a determinação também. Ana se preparou para o que estava por vir, sabendo que não poderia mais recuar. Então, uma risada ecoou, um som familiar e repulsivo. Você não tem ideia do que está enfrentando, Ana. Desesperada, ela se lançou em direção à luz, mas a escuridão parecia se amontoar, pronta para reivindicá-la. O que mais ela teria que enfrentar para salvar o que lhe restava de esperança? O brilho à sua esquerda parecia pulsar como um coração, um farol na escuridão, mas ao mesmo tempo emanava uma sensação de perigo iminente. Ana hesitou por um momento, o peso sobre seus ombros quase a imobilizando. A risada daquela figura fez tremer. Era uma mistura grotesca de desdém e satisfação. Com um esforço, ela avançou em direção à luz, a escuridão a cercando como se quisesse absorver cada passo. O calor que emanava da luminosidade era inesperado, um contraste quase doloroso com o frio cortante do salão. Conforme ela se aproximava, a luz começava a tomar forma, revelando um espelho antigo, emoldurado por ouro desgastado e adornado com símbolos estranhos que pulsavam como se guardassem segredos inconfessáveis. Refletindo a imagem distorcida de Ana, o espelho não apenas refletia sua aparência, mas também as emoções que a dominavam. Ela viu seus próprios olhos, marejados de desespero, mas também notou algo mais, uma sombra atrás dela que não parecia ser sua. Um sussurro suave emanava do espelho, como se as almas perdidas o habitassem, clamando por liberdade. Você precisa decidir. Uma voz feminina serena apareceu entre os lamentos.
O que você está disposta a sacrificar para encontrar Márcio? A pergunta fez hesitar. Que preço ela estaria pronta a pagar? Olhando nos próprios olhos, Ana se viu consumida pelo medo, mas uma faísca de determinação começou a brilhar. Não importa. Eu faria qualquer coisa por ele. As paredes do salão começaram a tremer, como se a própria estrutura estivesse reagindo ao desafio de Ana. Os rostos nos retratos se contorciam em agonia, enquanto as vozes se intensificavam, um coro de avisos e pedidos desesperados para que ela recuasse. Mas a reflexão no espelho parecia encorajadora, como se as almas ali quisessem que ela prosseguisse. Ela colocou a mão na superfície fria do espelho, e uma onda de energia percorreu seu corpo. Um arrepio a envolveu quando viu a imagem de Márcio, imóvel e desolado, preso em um mundo de sombras. Seus olhos estavam fechados, mas havia uma luz ao redor dele, uma promessa de esperança. Márcio, onde você está? Ela gritou, mas a resposta veio como um eco distorcido. Parecia que a escuridão se alimentava daquela conexão, crescendo mais intensa em resposta à sua angústia. O espelho, então, começou a mostrar outras visões. Cenas de marcos da vida dela com Márcio, mas distorcidas, esfumaçadas, como se fossem lembranças de um futuro sombrio. Risadas foram cortadas por gritos, a expectativa de alegria transformada em desespero. Volte, Ana. Junte-se a nós. Era o que o reflexo das almas parecia suplicar. Com uma nova determinação, Ana se afastou do espelho e girou, encarando a figura distorcida que a fitava. Eu não vou me juntar a vocês. Não vou me render. Sua voz estava firme, apesar do terror que a envolvia. A risada da entidade se intensificou. Uma música macabra que parecia quebrar a barreira entre a realidade e o pesadelo. Você realmente acha que pode desafiar o inevitável? As sombras sempre vão cobrar um preço. Antes que pudesse responder, uma corrente de vento a envolveu, levando-a de volta à superfície do espelho, como se o puxasse para dentro de um portal. O pânico tomou conta. Ela estava prestes a ser tragada quando, no último instante, lembrou-se da luz de Márcio e da força que ele sempre lhe deu. Eu não fui embora, gritou, e em resposta, uma luz forte explodiu da profundidade de seu ser. As vozes gritaram, mas não com triunfo, era pavor, um pavor palpável que a cercava. O espaço parecia encolher enquanto a luz de Ana crescia, aquecendo e derretendo as sombras. E de repente, tudo ficou em silêncio. Ali, no espaço agora vazio, Ana sentiu algo mudando dentro dela. Uma nova conexão se formava, um laço que não devia existir, mas que agora parecia ser a única coisa que restava. Então, uma única frase cortou o silêncio, reverberando nas paredes. O que você fez? Ana congelou. O que ela havia libertado? E mais importante, o que isso significava para ela e para Márcio? Antes que pudesse compreender, uma risada grotesca ecoou atrás dela, insinuando que o verdadeiro terror estava apenas começando. Ana virou-se, o coração disparado, tentando localizar a origem daquela risada insuportável. A escuridão não oferecia respostas, mas abafava até mesmo seus pensamentos, mergulhando-a em uma torrente de incertezas. O ar estava pesado, como se o espaço ao seu redor estivesse se tornando opressivo, e cada respiração se tornava um desafio. Ele não tem medo de você. Ela gritou, embora sua voz tremesse, ecoando com um toque de desespero. A risada cessou subitamente e um frio penetrante substituiu o que havia sido calidez da luz. Nuances de sombras se contorceram ao seu redor, fitando-a como se tivessem vida própria, colando-se em sua pele, como serpentes insidiosas. Medo é apenas o começo, minha cara. O que você libertou foi apenas a primeira camada do que se aproxima. A voz se materializou novamente mais próxima, enquanto as sombras dançavam e espreitavam, deslizando ao redor de Ana, como se quisessem consumi-la. Ela recuou, buscando desesperadamente uma saída, mas as paredes do salão pareciam se fechar. Com o impulso esgotado, lembrou-se do gesto ousado que havia feito. Se você é só uma sombra, então eu não tenho que te temer. Sua bravura soou quase como uma conclusão, mas a dúvida a assaltava. Seria realmente apenas uma sombra? Sem aviso, o espelho atrás dela começou a vibrar de novo, emitindo uma luz mais intensa, quase hipnotizante. Mas algo estava claramente errado. A imagem que refletia agora não era mais a de Ana, mas uma miríade de rostos torturados, almas vagando em desespero. Entendendo isso, Ana sentiu um nó na garganta. Ela havia de alguma forma se conectado com aquelas almas, e a natureza do seu sacrifício ainda era um mistério. Liberdade custa caro, murmurou a voz nascentes das sombras. Você entende isso, não entendeu? Liberdade? Ana questionou confusa. Liberdade para quem? Para vocês ou para mim?
A resposta das sombras foi um conjunto de risadinhas frias, como se cada uma delas estivesse tentando quebrar sua coragem. O ambiente ao seu redor se distorcia e antes que pudesse raciocinar, os rostos do espelho começaram a se aproximar, puxando-a com força. É hora de decidir, Ana. Será que você age em prol das almas que invocou ou se entregará à escuridão para salvar Márcio? O que você realmente deseja? A entidade parecia se divertir com a angústia dela. A imagem de Márcio flutuou em sua mente, seu olhar perdido na neblina, mas agora havia uma sombra sobre ele. Era como se parte de sua essência estivesse presa numa rede de dor e lamento. Ana sentiu que cada segundo contava, e uma escolha se apresentava diante dela: sacrificar seu próprio eu em prol da vida e liberdade de Márcio ou ceder e se entregar às sombras, tornando-se uma delas. Um desejo ardente flamejou dentro dela. A resposta vinha de seu coração: eu não irei abrir mão de Márcio. Eu luto por ele, não importa o custo. No instante que fez da sua declaração um grito, mais sombras se aglomeraram ao seu redor e, súbito, uma energia tomou conta do ambiente, e o chão começou a tremer, vibrando em uma frequência desconhecida. Ana percebeu que estava em uma batalha não apenas por Márcio, mas também por sua própria alma. Você realmente acha que pode reverter isso? A entidade gritou, enquanto a luz pulsante ao redor de Ana começava a causar fissuras nas trevas. O espaço começou a se fragmentar, um portal imenso se abriu, revelando uma nova dimensão que pulsava com intensas cores e ecos distantes. Mas em meio a isso tudo, uma nova risada ressoou, uma ópera de vozes sussurrantes, proclamando que a situação estava prestes a piorar. Você pode já estar tarde demais, Ana. O infinito e o inevitável aguardam por você. Ana se viu diante de uma encruzilhada. Ou avançava rumo ao desconhecido ou entrava na escuridão que prometia devorá-la. Qual dos dois caminhos a levaria ao seu amado Márcio? O coração dela sabia que a escolha seria mortal. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo. Ana hesitou por um instante, olhando o portal pulsante que se abria à sua frente. Do lado oposto, as sombras a puxavam, chamando por ela com vozes que misturavam dor e amor. Cada centímetro do espaço parecia vibrar com uma tensão crescente, como se o próprio universo estivesse esperando que ela decidisse seu destino. Ela ouviu a risada contagiante e cruel das sombras, agora ecoando ainda mais forte. Um frio horroroso a envolveu, apertando seu peito como se as mãos invisíveis da escuridão quisessem esmagá-la. Ana fechou os olhos por um breve momento e respirou fundo. A imagem de Márcio perdida na névoa a instigava. A necessidade de salvá-lo era um instinto feroz. A coragem tomou conta. Com a determinação renovada, Ana avançou não para a escuridão, mas para o portal. Assim que atravessou, sentiu a força das correntes que a cercavam se romperem, como se houvesse se desprendido de correntes que a prendiam à desolação. A luz envolveu seu corpo e se espalhou, ofuscando as sombras que começaram a gritar em protesto. No entanto, aquela luz não era quente. Era ardente como um fogo que consumia. Ana se viu em um vasto campo coberto por névoa espessa, onde formas indistintas se moviam com agitação. As almas que havia visto no espelho agora estavam presentes, mas não eram mais apenas rostos de dor. Elas se tornaram criaturas, formas vagamente humanas, com olhos vazios e bocas gritando em silêncio. Sua escolha tem um preço, Ana. A voz ecoou de todos os lados enquanto as criaturas giravam à volta dela, mais rápidas que o pensamento. A liberdade não é uma dádiva, mas uma maldição. Ana começou a correr, as criaturas a seguindo, seus gemidos ecoando em sua mente, e a cada passo a sensação de pânico crescia. Os rostos conhecidos entre eles começaram a emergir de alguma lembrança distante. Amigos perdidos, familiares, e até mesmo aqueles que ela havia visto na floração da infância. Por que estão aqui? Ela gritou, a angústia transbordando. Porque você os libertou. Sua bravura era apenas um engano, um sacrifício que foi mal interpretado. As vozes pareciam chorar e rir ao mesmo tempo, criando uma melodia medonha que fazia os músculos de Ana se retesarem. Mas o que ela fez não era irreversível. Precisava encontrar Márcio antes que a teia daquela maldição a aprisionasse para sempre. Recordando a confrontação anterior, pensou em como tinha se rebelado contra a escuridão. O poder que havia liberado ainda pulsava em sua essência. Determinada a utilizá-lo, Ana fechou os olhos e chamou por Márcio. Onde você está? Eu vou te encontrar. As palavras saíram com ressonância, como um mantra que ecoava. Sentiu uma resposta imediatamente. Um calor se formou em seu coração, uma conexão que parecia vibrar no ar. O pânico das almas ao seu redor começou a se intensificar, e em meio à névoa turva, uma figura começou a se destacar. Ana correu em direção a ele. O que parecia ser uma visão opaca de Márcio logo começou a girar e se materializar.
Foi então que ela notou que a expressão dele não era de confusão, mas de apelo, um anseio avassalador por ajuda. Mas assim que seus olhares se encontraram, a escuridão ao redor dela começou a se agitar como uma tempestade prestes a se descontrolar. Não venha até aqui, Ana! Márcio gritou, sua voz rompendo o ar pesado. É uma armadilha. Mas não havia tempo para hesitar. Ana se segurou firme, sentindo as correntes se alongarem mais uma vez, tentando puxá-la de volta. As sombras pareciam ficar mais ferozes, se agitando e parecendo mais ameaçadoras, enquanto as criaturas ao seu redor começavam a se aglomerar em um ritual que se tornava um grito insuportável. O desespero a empurrou adiante. No entanto, uma sombra a interceptou, e seu olhar era profundamente perturbador, revelando segredos que ela não ousava encarar. Liberte-se, Ana, ou tudo estará perdido, incluindo ele. Ela parou, olhando para Márcio, a hesitação crescendo mais uma vez. Um embate de emoções tomou conta enquanto a neblina escura se espiralava ao redor dela como um manto sufocante. O que ela faria? Agiria por amor ou se entregaria ao que a escuridão queria? O som de vozes distantes, tanto de dor quanto de esperança, ecoava na sua mente, e a batalha final se aproximava. Você tem que decidir agora. Ana olhou para Márcio, depois para a escuridão pulsante. O tempo parecia drenado de significado, mas a luz dentro dela ainda pulsava. Qual seria seu último movimento? O que a aguardava na nova escolha? O destino deles pendia na corda bamba entre amor e perdição. Ana respirou fundo, sentindo o peso das escolhas que a cercavam. As sombras se contorciam como serpentes vorazes à sua volta, e a voz da escuridão ressoava em sua mente, prometendo tudo o que desejava em troca de uma simples entrega. Olhou para Márcio e sua alma se partiu. O desespero dele era palpável, um apelo que a arrastava para frente, mas ao mesmo tempo a impedia de avançar. O calor que brotava de seu coração pulsava como um farol, iluminando a neblina cinzenta e revelando vislumbres de um passado que ela tentava esquecer. A imagem de sua família perdida misturava-se às memórias do amor que sentia por Márcio. E no entanto, em meio à sua determinação, uma dúvida cravava-se fundo. A liberdade era mesmo o que ela queria? O que ela sabia até aquele momento parecia apenas uma fração da verdade. Liberte-se, Ana, sussurrou a sombra, e a tentadora oferta ecoou enquanto as criaturas se reuniam. Elas dançavam, vibrando em um ritmo hipnótico, atraindo-a como se fossem fogos fatos. Deixe a dor de lado, deixe Márcio para trás. A felicidade é sua, basta estender a mão. Ana fechou os olhos e tentou silenciar a voz. Ela precisava de racionalidade em meio ao caos, então, em um último esforço, convocou sua própria força, aquele poder que tinha despertado ao cruzar o portal. A luz interna brilhou, resplandecendo cada vez mais, fazendo com que as criaturas se contorcessem e gritam de dor. Era como se um fogos de artifício tivesse estourado dentro dela. Não, eu não sou sua prisioneira, gritou Ana, a bravura emergindo de seu ser. As sombras reagiram, a raiva delas tingida de desespero e confusão. Florescendo em uma coragem recém-descoberta, ela se movia em direção a Márcio, mas a wall de sombras a impedia. Os rostos familiares no meio da névoa estavam mudando. Agora não eram apenas almas perdidas, mas criaturas tortuosas, retorcidas por uma dor sem fim. Uma onda de aflição tomou conta de Ana ao ver a certeza da perda nos olhos deles. Libertem-se! Vamos! Lutem contra isso! Gritou, mais para si mesma do que para as criaturas. A resposta foi um tumulto furioso, a escuridão se inclinando para ela, e cada grito ecoando em sua mente parecia gritar seu nome. Ana podia sentir a raiva, a tristeza e a desespero misturados em um frenesi aterrador. A sombra, agora mais imponente, se aproximou, com olhos que brilhavam com uma malícia sobrenatural. Você é deles, Ana. Você pertence ao seu sofrimento. Deixe-o consumir você, afinal, é o que você deseja. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e ela hesitou novamente. A tensão da escolha pesava como um manto sufocante. Atrás de Márcio, uma porta se abriu na neblina, uma luz que ofuscava as trevas. Ele parecia hesitante, mas a esperança ardia em seu olhar. Ana, venha, é a única saída. Sua voz cortou o ar pesado, um fogo que emana da desolação. Mas por trás dele, um abismo negro se formava. Dando um passo adiante, Ana estendeu a mão. Sua vida inteira passava diante de seus olhos os risos, as memórias, a alegria e a dor. Era seu amor, e seu sacrifício era tudo. Eu não vou deixar você para trás, Márcio. Nunca mais. A sombra sibilou, a raiva dela explodia como um trovão. Você não entende. Ele é um peso que te puxará para baixo. Mas Ana não estava ouvindo mais. Ela se lançou na direção do brilho,
alcançando a luminosidade enquanto a escuridão rugia ao seu redor. A luz a envolveu, a cegando momentaneamente, e ao abrir os olhos, viu Márcio estendendo a mão para ela, próximo o suficiente para tocar, mas a escuridão parecia gritar entre eles, cravando suas garras na pele dela. Mas antes que pudesse alcançar Márcio, algo a puxou. Ana sentiu seu corpo ser arrastado para o abismo enquanto o desespero a invadia. Ela estava prestes a ser tragada de volta quando, com um impulso de força, gritou, não. E então, tudo começou a se desvanecer. Agora, numa realidade estranha, ela estava só novamente, uma ilha em um mar de sombras. Mas a imagem de Márcio ainda queimava em sua mente, como uma chama que se recusava a se apagar. O tempo parou e a pressão nas costas a fez perceber que a escuridão não a deixaria ir tão facilmente. Havia algo mais em jogo, algo que ela precisava descobrir. O que mais a escuridão escondia? E o que realmente acontecia com Márcio agora? A angustiante incerteza a consumiu, deixando a dúvida pairando como um espectro, e a pergunta sobre o que realmente era a liberdade ecoava em sua mente, ressoando em cada sombra. Ana estava no limite, capturada em um jogo de sombras e luz, onde cada decisão parecia uma sentença de morte ou de salvação. A realidade a atacava como um redemoinho, mas suas memórias de Márcio permaneciam gravadas em sua mente como uma marca indelével. O grito dela ainda reverberava nas profundezas da escuridão, que se aglomerava ao seu redor, pronta para engolir a esperança que lhe restava. O abismo que se formou sob seus pés parecia se fechar, uma abertura para o desconhecido. Ela sabia que não havia mais volta. As vozes sussurrantes crescendo à sua volta reverberavam em lamentos de dor e desespero. Mas havia algo mais, uma força crescente dentro dela, a mesma luz que havia se acendido quando decidiu enfrentar a escuridão. Era um fogo incontrolável, um desejo profundo de encontrar Márcio e não deixá-lo para trás, custasse o que custasse. Márcio, gritou sua voz rompendo a tapeçaria de sombras. Mas ao mesmo tempo, ela percebeu que a própria escuridão não era só um adversário, era uma parte de algo maior, uma entidade que estava sempre à espreita, entrelaçada com suas emoções e memórias. Em meio ao caos, a verdade se revelou. Cada grito ecoando não era apenas uma chamada de almas perdidas, mas uma conexão. Ela agora entendia que o problema não era a escuridão em si, mas o que ela representava. Ana fechou os olhos e respirou fundo. Naquele momento, a determinação se transformou em clareza. Eu não sou sua prisioneira. Ela gritou, a chama dentro dela arder mais intensamente. Os olhos desiludidos das almas perdidas que antes a atormentavam, agora a observavam com um brilho de esperança. Elas queriam liberdade, e talvez ela também pudesse ajudá-las. Se há um caminho para a liberdade, então eu o encontrarei. Ana declarou com uma convicção que reverberou no espaço ao seu redor. As sombras, antes opressivas, começaram a recuar, como se elas temessem a força que ela invocava. A luz dentro dela crescia, iluminando o espaço e restabelecendo um equilíbrio. Mas as figuras distorcidas sob o domínio das sombras começaram a se agitar, e a entidade que as comandava tornou-se ainda mais ameaçadora. Você realmente acha que pode lutar contra a própria essência do medo? Perguntou a voz fria e ecoante ressoando em sua mente. Assim que o último eco desapareceu, Ana sorriu, percebendo que já estava feita a escolha. Eu não tenho mais medo de você. A luz foi expelida de seu corpo, varrendo as sombras como um poderoso feixe de energia. A batalha estava apenas começando. O espaço virou um turbilhão, cores se fundindo em um espetáculo. As sombras tentaram se reter, mas a força de Ana as desintegrava. As almas livres começaram a se unir a ela, formando uma corrente luminosa, radiantes com a possibilidade de esperança. De repente, uma imagem clara surgiu diante dela. Márcio, ele estava perto, e ele precisava dela. Ana concentrou-se nessa visão, e com um movimento decisivo lançou-se na direção daquela luz intensa. Enquanto avançava, as sombras se estilhaçavam ao seu redor, como vidro quebrado, em um grito desesperado que reverberava no ar. Márcio! A voz de Ana ressoou, clara e firme, enquanto ela atravessava o portal daquela nova dimensão. Então, as sombras começaram a desaparecer. A figura de Márcio surgiu em meio à claridade com um semblante de esperança. Ana, você veio! Ele exclamou, sua voz repleta de alívio. Mas ela percebeu que ainda havia uma barreira entre eles, uma escuridão estava a tentar reivindicá-lo. Eu não posso deixar você! Ana gritou, estendendo a mão. Juntos vamos superar isso. Com esse último esforço, as correntes da maldição que o prendiam começaram a se desprender. O poder que Ana tinha evocado se uniu ao dela, e uma luz radiante começou a emanar entre eles, selando seu destino. De repente, tudo explodiu em um brilho ofuscante.
As sombras rugiram em desespero enquanto eram consumidas pela luz. E naqueles segundos eternos Ana e Márcio se uniram, e a luz os envolveu como um manto sagrado. Com um último grito, as sombras foram obliteradas, libertando não apenas a eles, mas todas as almas que tinham estado presas na escuridão. O silêncio que se seguiu foi profundo, um eco de esperança renovada. Ana e Márcio, de mãos dadas, se encontraram em segurança. Mas a verdade ainda residia em seu peito. Eles jamais poderiam apagar aqueles momentos de dor. O trauma permaneceria, mas eles estavam juntos, prontos para enfrentar o amanhã. Saíram do hospital, sob a luz do amanhecer, e a cidade finalmente começou a se despertar. A neblina que havia coberto a cidade finalmente se dissipava, dando lugar a um novo dia. A liberdade era uma luta diária, mas eles estavam vivos. E isso era suficiente. Se a escuridão um dia voltasse, sabia que estaria pronta. Como Márcio ao seu lado, a luz que evocaram nunca se apagaria. E com um sorriso, Ana decidiu que desta vez, a esperança seria a sua maior aliada. Agora, execução é tudo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final. Você não pode esperar nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Se você é realmente um fã do terror, é hora de mostrar seu apoio de verdade.